sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós convidamos aqui à frente evangelista Josuá e o amado pastor da organização Portas Abertas. É com muita alegria. As crianças não vão subir hoje. As professoras querem assistir. Então, pai e mãe, segure seu filhinho perto de você. E uma dica, crianças. Se seu pai quiser conversar com você, diga: eu estou ouvindo o tio falar de testemunhos grandes, viu? Não deixe seu pai e sua mãe conversarem com você, viu? Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Essa noite nós temos a alegria de estar com o pastor Luiz, do Portas Abertas. Como eu falei para os irmãos, foi difícil conseguir, mas quando abriu essa brecha na agenda, de forma pronta, o pastor disse: iremos estar aí. Ele está fora de casa só desde 11 de maio, viajando pelo país. E amanhã, se Deus quiser, vai em casa um pouquinho, né, pastor? Oh, glória! Vai em casa um pouquinho. Então, meus irmãos, vamos aproveitar cada palavra, cada testemunho que o pastor irá nos trazer. Vamos abrir nossos corações, estejamos prontos para ouvir o que Deus tem a falar, para sermos impactados com as experiências dos nossos irmãos, e que essa noite possamos realmente sairmos daqui transformados. Amém? Pastor, vamos fazer uma oração e o Espírito Santo estará na direção. Amém? Senhor Deus de amor, Deus de graça, colocamos em Tuas mãos, Pai, o pastor Luiz. Fala as nossas vidas, fala os nossos corações, abre nossos olhos, que possamos ver aquilo que não vemos, que possamos sentir o que não sentimos ainda, Pai, pois estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir o que vem do alto, e usa Teu servo para impactar-nos de uma maneira toda especial, Senhor. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estou aqui com um coração muito grato a Deus pela oportunidade mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder estar conhecendo uma parcela a mais da nossa família da fé. Família essa com a qual nós vamos morar juntos lá no céu, né? Então é bom a gente já ir se conhecendo desde já. E eu costumo dizer que um dia vocês vão falar: puxa, eu lembro você estava lá em Brasília. Eu falo assim: é verdade, eu lembro de você lá naquela igreja também, irmão. Que bom que a gente venceu junto. Que bom que a gente está aqui. Porque a família de Deus é assim. A gente está aqui para um suportar um ao outro, para um caminhar juntamente com o outro e termos a vitória juntos. Porque esse é o propósito de Deus Pai para as nossas vidas, né? Para que sejamos um. E nesta noite eu estou aqui para poder ampliar o nosso conhecimento a respeito da nossa família da fé. Irmãos e irmãs que vivem em lugares onde talvez você nunca vai colocar a planta dos seus pés. Irmãos e irmãs que vivem em lugares e que possivelmente você nunca vai conhecê-los, enquanto estivermos servindo ao Senhor Jesus aqui na nossa cidade, a partir do Gama, eu lá de São Paulo, ou seja, de qualquer lugar de onde você esteja. Mas que lá no céu a gente vai se encontrar, porque a vontade de Deus Pai, né? E como a gente tem cantado aqui, eu gosto muito dessa palavra, né? Que é tudo por Ele, né? E é mesmo, é tudo por Ele, sempre foi Ele, nunca teve nenhum intermediário, sempre foi o Senhor. E o propósito do Senhor para as nossas vidas é que nós nos apoiemos uns aos outros, que nós nos fortalecemos uns aos outros, para que possamos, um dependendo do outro, chegarmos na unidade da igreja, para estarmos juntos, né? Na Nova Jerusalém, quando o Senhor voltar, cultuando, louvando e adorando o Senhor, vendo a face dele verdadeiramente como ela é, na Jerusalém celestial que Deus Pai está preparando para cada um de nós, né? A Yerushalom, né? A cidade da paz,
onde o Senhor vai reinar e todos nós vamos viver lá a eternidade. Maranata, vem Senhor Jesus. Pastora, mais uma vez, eu agradeci aí do ladinho da senhora, mas eu quero mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, né? Os irmãos fizeram contato comigo, o pastor Gerdion já me abordou ali fora, já me alinhou como é que tem que ser, e muito obrigado por essa oportunidade, rica oportunidade, amém. E vocês não ouviram o que eu falei, né, que José, a hora que ele estava saindo aqui, né? Eu falei para ele quanto tempo eu tinha, pastor Gerdion. Ele falou assim, ó, Luiz, você pode falar hoje até Jesus voltar. Mas a hora que der 9 horas, os irmãos levantam e vão embora. Se a gente deixa a chave da igreja para você, você fica falando aí até Jesus voltar, e se você cansar, você tranca a porta e vai embora. Deixa a chave lá na guarita, lá e pode ir embora. Brincadeiras à parte, eu vim aqui, quiser colocar o PowerPoint já aí para a gente, eu vou caminhar com vocês nesta noite, mostrando imagens, mostrando vídeos e compartilhando as Sagradas Escrituras também, uma maneira diferente da gente conversar a respeito da palavra, tá? Quero te convidar a ver um vídeo sobre a realidade da perseguição no mundo. Sobre a realidade, o que a Bíblia diz sobre a perseguição a todo aquele homem, a toda aquela mulher que confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Vamos assistir? Se me perseguiram, também perseguiram vocês. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos, confortando os necessitados, fortalecendo igrejas enfraquecidas, de joelhos, orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Como você viu nesse vídeo, primeiro apareceu a imagem, né, dos nossos irmãos, né, no tempo me deu um branco aqui, que tempo é esse mesmo, gente? No tempo do Novo Testamento, quando os cristãos eles eram perseguidos, eles eram mortos, logo após, né, Jesus ter morrido e ter subido ao céu, e os apóstolos falando a respeito de Cristo Jesus. O que acontecia é que a igreja começou a ser perseguida e ser espalhada, e muitas pessoas estavam morrendo. Esta é uma verdade que dura até os dias de hoje. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que confessou Jesus como Senhor na sua vida vai passar por perseguição. A diferença é a intensidade com que a perseguição chega até cada um de nós. Aqui no Brasil, nós não somos um país perseguido. Aqui no Brasil, existe a perseguição a Cristo Jesus. Você é perseguido mediante o tamanho de Cristo Jesus está dentro de você. O tamanho que a luz de Cristo brilha dentro de você, a intensidade da perseguição, sim, vem sobre a sua vida. Mas nosso país não é um país perseguido. O que acontece no nosso país, às vezes, é lá na universidade, lá na escola, lá no trabalho. A gente quer testemunhar de Jesus, a gente quer louvar, a gente quer orar, a gente
gente quer manifestar o poder de Deus através da manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e a gente acaba sendo, de certa forma, reprimido pelas pessoas que estão junto com a gente. Eu estou na universidade, daqui a pouco eu quero fazer, e os colegas da universidade começam a brincar com a gente, fazer chacota com a gente, então a gente se sente intimidado de fazer aquilo que aqui na igreja a gente faz, sem vergonha. Aqui a gente grita, a gente canta, a gente fala, e a hora que a gente está na sociedade, a gente se sente intimidado de fazer isso. Essa intimidação é perseguição. Isso é perseguição. Só que o grau de perseguição que nós passamos aqui no Brasil é exatamente isso. Esta é a diferença da hostilidade. Quem caminha com Cristo Jesus é hostilizado por aqueles que não caminham com Cristo Jesus. Aqui o que acontece no Brasil é simplesmente isso. Mas há países onde os nossos irmãos e nossas irmãs são mortos, porque confessam Cristo Jesus como Senhor da sua vida. E aí você viu nesse vídeo como começou o ministério Portas Abertas. Começou através da vida desse homem, o irmão André. O irmão André, dia 11 de maio agora, no dia que eu viajei da minha casa, que eu fui fazer agenda lá no Nordeste, ele completou 94 anos. Ele mora lá na Holanda e continua lá firme e forte, orando pelo ministério que Deus concedeu para ele, que era o ministério de, conforme você ouviu no vídeo, de estar atento para aqueles que estão vivos, mas estão prestes para morrer. E o André, na sua juventude, ele tendo uma experiência com o Senhor através da leitura das Sagradas Escrituras em oração, através da oração e da leitura das Sagradas Escrituras, ele teve uma experiência com Deus através da leitura das Sagradas Escrituras e da oração. E através da leitura das Sagradas Escrituras. Gravaram como que ele teve a experiência com Deus? Leitura da palavra e oração. A palavra é a letra, a gente tem que ler para ter conhecimento da palavra. E a oração é onde o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá discernimento. Nos revela, acho que esse microfone aqui está falhando, e nos revela o que a palavra tem para poder dizer. E num momento desse, de devocional do André, nas noites deles, participando de um acampamento de jovens comunistas, porque ele ficou sabendo que ia ter esse encontro, e ao saber desse encontro, ele falou, como que esses jovens comunistas, eles marcham, milhares e milhares de jovens marchando cegamente pela proposta e pela filosofia que esse partido tem para poder oferecer a eles, e eu estou aqui no Ocidente, eu não vejo a juventude fazer a mesma coisa nessa caminhada de serviço ao nosso Senhor Jesus. Então ele foi participar, conheceu essa juventude, ouviu a filosofia deles, mas ao mesmo tempo estava entregando para cada um deles um exemplar para que ele podia dar Sagradas Escrituras para mostrar para eles o que era o cristianismo. Nesse acampamento, o André ficou sabendo que nesses países da cortina de ferro, ou seja, nesses países comunistas do leste europeu, existia igreja, mas era igreja que tinha restrições. O André, então, se sentiu desafiado para poder conhecer estes lugares. Mas numa destas noites, o Senhor, através do texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, que vocês já leram no vídeo passado, Deus falou com o André. E ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele foi para um país, descobriu onde é que era a igreja, foi na igreja, pediu a permissão para poder pregar, e deram a ele a permissão para poder pregar, e ele abriu então as Sagradas Escrituras, e ao abrir as Sagradas Escrituras, ele percebeu que ninguém mexeu para poder acompanhar a leitura. Então ele perguntou ao Senhor que estava na frente, na cultura de vocês, quando um pregador vai ler a Bíblia, vai pregar, vocês não abrem a Bíblia para poder acompanhar a leitura, para saber se ele está coerente a fala dele com o que o texto diz? E o Senhor respondeu, nós gostaríamos, mas nós não temos Bíblia. Foi aonde o André teve esse entendimento. É isso. Esteja atento para aquele que está vivo, mas está prestes a morrer. Nós sabemos, irmãos, que vida só há em Cristo Jesus. Nós também sabemos, meus irmãos, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que aqueles irmãos naquela igreja, naquela situação, sem a Bíblia, aonde ia terminar a fé deles?
Se a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, eles não têm a palavra de Deus, aonde vai a fé? Essa proposição, ela é verdadeira também, porque a fé continua vindo pelo ouvir. O que é que você está ouvindo? Você está ouvindo a palavra de Deus, ou você está ouvindo o burburinho da cidade? Você está ouvindo a palavra de Deus, ou você está ouvindo, né, a movimentação da sociedade? E o que a sociedade tem imposto, né, para a população, de como que a população tem que ser, como que a família tem que se comportar, como que os relacionamentos têm que acontecerem. É isso que a sociedade está falando a todo tempo, nas ruas, no trabalho, nas universidades, nas rádios, nas televisões, e isso então está entrando dentro da nossa casa. Se a tua fé está pautada na leitura da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se a tua fé, você não tem esse contato com a palavra de Deus, e a tua fé está pautada no burburinho da cidade, aí eu quero chamar a atenção da igreja, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E se a minha vida está pautada, a minha fé está pautada, porque eu estou ouvindo este mundo que jaz no maligno, é a mesma coisa que dizer que eu estou dando ouvido a Satanás. Então o André teve essa percepção. Eu preciso levar Bíblias para esses meus irmãos, porque eles precisam ler as Sagradas Escrituras, ter conhecimento dela para serem fortalecidos na sua fé e manterem-se vivos em Cristo Jesus. Então ele começou a levar Bíblias para esses lugares e para esses países. Então ele tinha uns paletós grandes, então ele escondia as Bíblias aqui nos paletós, passava lá na fronteira e levava, né, 5, 6, 7 Bíblias. Aí ele começou a perceber que tinham mais igrejas e que o número de crentes não era só aqueles daquela comunidade, era maior. Ele falou: Deus, o Senhor pediu para eu fazer uma coisa para o Senhor e eu disse: mostra-me o teu caminho que eu te seguirei. Não está dando, está faltando Bíblia, não tenho recurso, não dá, é muita gente e eles estão morrendo sem ter o conhecimento da palavra, eu preciso trabalhar para o Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus ouviu a oração do André. Deus deu a André esse fusquinha azul. Como a gente está aqui na igreja, então eu posso falar, isso é um ato de fé. Acreditem, esse fusquinha é azul. Embora esteja preto e branco aí, mas ele é azul. E então o irmão André enchia esse fusquinha de Bíblias, porque ele começou a pegar várias Bíblias, enchia esse fusquinha de Bíblias, e aí ele saía então em direção a esses países onde a fronteira era fechada, onde a Bíblia não podia entrar. E quando ele estava chegando perto da fronteira, vinha aquele frio na barriga, e aí ele falava: ô Senhor, eu aqui de novo. Lembra, o Senhor pediu para eu fazer isso, né? O Senhor não esqueceu não, né, Deus? Eu estou obedecendo, né, Senhor? Então eu quero te pedir um favor, Senhor. Assim como em vida o Senhor deu vista aos cegos, por favor, cega a vista desses guardas, para que eles não vejam a tua palavra aqui. Sabe o que acontecia? Deus ouvia a oração do André. André parava, o fusquinha azul era revistado, os guardas não viam nenhum exemplar sequer da palavra de Deus lá dentro. E o André passava, distribuía a Bíblia e voltava vazio. Enchia de Bíblia, de novo passava em outra fronteira e voltava vazio. E assim, nesse ministério, outras pessoas começaram a se chegar ao André. Outros homens de Deus, né, aquela coisa, quando está dando certo, vê se com você não é assim. Quando a coisa está dando certo, deixa eu colar do ladinho para ver como é que faz. Olha para as igrejas, né? A gente vê um ministério, começa, né, a frutificar, a ser uma bênção, Deus está se movendo, as outras pessoas, deixa eu ver como é que você está fazendo para eu poder fazer igual. A gente é assim. E na verdade Deus tem um propósito, um chamado para a vida de cada um. É só parar, ouvir, é orar e ouvir o que Ele tem para dizer e dizer: mostra o caminho que eu te seguirei, que eu vou atrás. Outras pessoas começaram. E por que outras pessoas começaram a ajudar o irmão André? E porque ele foi um homem que disse: Senhor, mostra-me o teu caminho e eu te seguirei. Quem aqui já fez aquela oração assim: Senhor, vem ser Senhor da minha vida? Deixa eu ver. Todos fizeram, né? Sim.
Que bênção. Então Jesus é Senhor da sua vida. Quem aqui já em algum momento falou assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Deixa eu ver aqui. Quem já... Uau, que bênção. O André fez a mesma coisa. Mostra-me o teu caminho, eu te seguirei. Maria, aquela que deu a luz a Jesus, ela disse, depois de uma peleja com o anjo lá, de uma discussão com o anjo lá, ela acreditou no anjo, que era Deus mesmo que estava fazendo, e que ela era uma mulher favorecida. Então a oração dela foi: Senhor, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Porque todos nós somos favorecidos por Deus. E a nossa oração tem que ser exatamente essa: Senhor, eis aqui teu servo. Confessei Jesus que vem ser Senhor da minha vida, então se Ele é Senhor, eu sou servo. Cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, mostra-me o teu caminho que eu vou te seguir. Eis-me aqui, envia minha mãe. Se ninguém quer ir, eu estou aqui, Senhor, pronto para ir. Por conta que o André disse sim, hoje portas abertas, deixa eu voltar aqui. Hoje Portas Abertas está presente, apoia mais de 360 milhões de irmãos e irmãs que estão espalhados por esse planeta. Eu tenho um vídeo sobre a lista da perseguição para você sentir um pouquinho mais da realidade da perseguição ao redor do mundo. Vamos ver? Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família.
Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Você viu um pouco do que acontece, um vídeo, peço perdão, vocês perceberam que esse vídeo fala de 2021, erro meu, a hora que eu fui selecionar ali com o irmão eu puxei o vídeo errado, eu queria ter passado 2022, mas eu vou deixar o vídeo aqui, depois outra oportunidade vocês passam para que a igreja veja, porque o que chama atenção, o texto de uma forma geral não tem muita diferença, porque é perseguição isso mesmo, mas o que chama atenção, que eu quero chamar atenção, que a Coreia, como fala que é o país número 1 da perseguição, ela não é mais o país número 1 da perseguição. A Coreia hoje é o país número 2. O país número 1 é o Afeganistão. E os nossos irmãos estão espalhados por esses países de onde você está vendo. Esta é a lista verdadeira. Esta é a vista atual da lista de perseguição do ano de 2022. E você percebe aí 50 países. Estamos presentes em mais de 74 países ao redor do mundo. Portas Abertas, o ano que vem, completa 45 anos no Brasil e 67 anos que é da sua resistência no mundo, desde o irmão André, servindo e fortalecendo aos nossos irmãos ao redor do mundo. E nesse mapa, nessa lista que você vê 50 países, eu quero destacar a sua atenção, que desses 50 países, 34 países desses são países islâmicos, ou seja, o islamismo, os radicais islâmicos são os que mais perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo. E por falar sobre os países, eu queria falar com você sobre o Afeganistão. Estou pulando demais aqui, sobre o Afeganistão. Afeganistão é o país número 1 esse ano. E sobre o Afeganistão, vocês se lembram ano passado, quando vocês viram na televisão os aviões decolando e as pessoas correndo e subindo do lado de fora do avião para querer fugir do país e caindo? Que cena horrível, né? Feia de se ver. Por que isso estava acontecendo? Porque a população afegã estavam desesperadas pela retomada do poder do grupo Talibã. Porque eles são um grupo radical, islâmico, e eles levam a Sharia, que é a lei, que regra toda a vida do muçulmano, é baseado ali na Sharia, e toda a lei do país também é baseada ali na Sharia, ou seja, a nossa Constituição seria jogada no lixo e a Sharia iria impetrar e dominar e comandar o país e a vida de todos que aqui vivessem, caso fôssemos um país islâmico, caso não tivéssemos essa liberdade religiosa que nós temos no dia de hoje. E na Sharia, tem uma regra na Sharia que diz lá, que os mais radicais seguem, que fala que se você encontrar um cristão e você matar um cristão, você tem praticamente a sua salvação garantida diante de Allah. Então, essa é a realidade da perseguição à igreja cristã ao redor do mundo, onde severamente os nossos irmãos são punidos simplesmente por cometerem o crime de confessarem Cristo Jesus. Eu quero te ver um outro vídeo de 1 minuto sobre o Afeganistão. A lei do Afeganistão estabelece a nação como um Estado islâmico. Por isso, todas as demais religiões não são bem-vindas no país. O governo trata os cristãos com severa hostilidade. Os cristãos também enfrentam violência nas comunidades. Deixar o Islã é trair as raízes culturais do país. Assim, quando alguém aceita Jesus como Salvador, isso se torna motivo de vergonha para a família e amigos. Todos os cristãos no Afeganistão são convertidos do islamismo. Eles não podem viver a fé abertamente. O futuro dos cristãos expostos no país é somente um: morte. Apoie os cristãos perseguidos. www.portasabertas.org.br. Conforme você ouviu nesse vídeo, quando um cristão é encontrado no Afeganistão,
o que acontece com ele? Morre. Exatamente isso. Se um crente é encontrado, é descoberto, porque, como disse o vídeo, todo crente no Afeganistão, ele é um ex-muçulmano. E abandonar o islamismo é uma vergonha para a família, uma vergonha para a comunidade, é uma vergonha para o país. Então, quando alguém muda de religião, abandona o islamismo e se torna evangélico, e ele é encontrado, ele é morto sumariamente. No Afeganistão, quando o Talibã assumiu, retomou o poder, ele sabia que no país existiam crentes. A igreja era, né, mais secreta um pouco, mas não existiam igrejas. Mas os irmãos se reuniam secretamente, eles sabiam disso. Então eles começaram a parar a população na rua e vistoriar suas casas, mexendo no celular, para poder tentar encontrar resquícios de aplicativos da palavra de Deus. E quem foi encontrado foi morto. Muitos irmãos, quando se converteram a Cristo Jesus, aproveitaram a liberdade do país, foram no cartório e falaram: olha, na minha certidão de nascimento está dizendo aqui que eu sou muçulmano, mas eu não sou mais muçulmano, eu me converti a Cristo Jesus, eu quero mudar a minha certidão de nascimento, porque quando todo mundo que nasce num país islâmico, na certidão de nascimento aparece religião muçulmana, islâmica. Eles trocaram para cristão. Talibã assumiu a governança, teve acesso à documentação de toda a população e começou a olhar que, então essa pessoa aqui agora não é mais islâmica, agora ela traiu Alá e ela está servindo esse tal de Yeshua. Tá bom, então a gente tem o nome dela, a gente tem a foto dela, a gente sabe onde ela mora, sabe quem é a esposa, conhece os filhos, pode mandar lá e executar. Então começou-se uma caça aos nossos irmãos dentro do Afeganistão, por isso ele é o país número 1 desta lista, por conta da violência que está sendo acometida contra a nossa família de fé. Eu não estou falando de números e de lugares distantes, eu estou falando da família de Deus. Quem aqui faz parte da família de Deus? Então eu estou falando parte do nosso corpo, eu estou falando de gente nossa. E esses irmãos estão sendo procurados. Muitos estão escondidos. São informações que eu nem dou tantas informações por conta de segurança deles. Mas muitos estão escondidos. Em lugares onde eles não têm como receber alimento todos os dias. Água todos os dias. Porque imagina, como é que eu vou, enquanto portas abertas, através dos nossos parceiros locais, a gente vai levar água todo dia lá para o irmão. O que o Luiz está todo dia indo ali fazendo, levando uma sacolinha? Vamos lá ver quem é. É a mesma coisa que entregar o ouro para o bandido. A gente vai entregar os nossos irmãos, eles vão chegar lá e vão matar os nossos irmãos. E eu que estou fazendo isso também, ajudando eles, porque eles são nossos inimigos. Então os nossos irmãos no Afeganistão necessitam das nossas orações. Para quê? Para que eles primeiro perseverem na fé. Para que, caso eles sejam encontrados, eles não se sintam desanimados. Caso eles sejam encontrados e seja colocado uma arma na cabeça deles para poder matá-los, eles possam ter a opção de declarar a sua fé, preferindo morrer, servindo a Cristo Jesus, do que abrir mão de Cristo Jesus para poder viver no país de onde ele está. Porque a Bíblia diz que para nós que somos crentes o morrer é lucro. A Bíblia diz que desse mundo nada a gente vai levar. Que tudo que tem aqui vai ficar. A Bíblia diz que esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui para dar continuidade ao ministério de Cristo Jesus enquanto discípulos e discípulas de Jesus, em obediência a Ele, fazer e cumprir o seu chamado da grande comissão. Então a gente precisa orar, porque nossos irmãos permaneçam na fé. A gente precisa orar para que eles não sejam descobertos. Porque a polícia está na rua, está buscando onde é que os bandidos estão. Os bandidos são os nossos irmãos crentes, esse é o crime deles. E também orar para que a gente consiga arrumar rotas de fuga, para poder tirar esses irmãos desses lugares onde eles estão correndo risco de vida. Quero falar com vocês agora da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país número 2 na lista.
Lembra? No vídeo passado falou que era um. Me perdoem, erro meu. E a Bíblia diz que quando a gente pede perdão, a igreja tem que perdoar. Então eu estou tranquilo, porque eu estou pedindo perdão e os irmãos vão seguir a palavra do Senhor, né? Então a gente vê que a Coreia hoje é o número 2. O que significa isso? Significa que a perseguição na Coreia do Norte diminuiu? Não. A Coreia do Norte, os índices, né, de perseguição, de pontuação, que Portas Abertas faz a pesquisa anualmente dentro de cada país, aumentaram, foram maiores do que os índices do ano passado. A Coreia do Norte continua tendo a sua maior opressão sobre a vida do cristão, se eles são levados para um campo de trabalho forçado. E lá é trabalho forçado mesmo, um pedacinho de pão de manhã, só vai comer no outro dia, falta água, quer comer, come terra, se vira, e você trabalha, carrega pedra, você é jogado em buracos e castigados, ficam nesses buracos 2, 3 dias sem comer nada. Para quê? Para que você negue Cristo Jesus. Porque se você negar Cristo Jesus, então você vai sair desse campo de trabalho forçado, que eles não chamam, eles não dão esse nome. Para eles é um campo de reeducação. Reeducação por quê? Porque na Coreia do Norte você é obrigado a adorar Kim Jong-un e os seus antepassados. Então se você não adora o Kim Jong, você está fora da maneira como o norte-coreano tem que ser. Então você é levado para um processo de reeducação. Só que é feito através de castigos, através de pressão. E os nossos irmãos, quando negam a Jesus, vão mudando de campo, até eles terem certeza que você não tem mais nada a ver com Jesus mesmo, e então eles te libertam. Infelizmente, muitos irmãos acabam negando a fé em Cristo Jesus. Hoje há mais de 70 mil irmãos e irmãs que estão presas nesses campos de trabalho forçado. Mas glória a Deus, há uma igreja subterrânea, uma igreja que é escondida na Coreia do Norte, com mais de 300 mil pessoas. E eles estão lá, louvando ao Senhor, se encontrando de forma escondida, e olhando essa imagem desse campo, eu me lembro da nossa irmã Ryu. Ryu é uma norte-coreana, ela veio ao Brasil, ela já veio dar o testemunho dela aqui em Brasília também, eu não me recordo o ano, mas eu lembro que a Ryu, na parte do testemunho dela, ela dizia assim: eu estava presa nesse campo, eu queria cantar para Jesus, e toda vez que ouviam minha voz falando para Jesus e louvando o nome dele, eu era espancada e jogada num buraco, e ali eu ficava por dias. Então eu pedi a Jesus, a Deus: Deus, manda chuva, e manda chuva com muito trovão, porque se chover os guardas vão se esconder da chuva, e se tiver trovão eu vou poder sair caminhando no pátio, vou poder cantar, vou poder ouvir a minha voz, vou poder louvar a Deus, os guardas não vão me ouvir, e eu não vou ser castigada por isso. E Deus ouvia a oração da Ryu, e e acontecia, ela saía no pátio, na chuva, cantava, e ela ficava, ela cantava até o hino que ela cantava no pátio, o hino inteirinho, né? Era só uma palhinha, era um hino inteirinho ela cantava, né? Isso fazia muito bem a ela. E aí, a gente precisa esperar chover e relampear para a gente louvar o Senhor? Aqui no Brasil precisa? Não, né? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Né? Glória a Deus, a gente não precisa disso. Lá em São Paulo, eu sou pastor da igreja metodista, mas o metodista está mandando um glória a Deus aqui, como é que funciona isso, né? Mas eu sou um pastor da igreja metodista, e eu brinco lá em casa, né? lá com a nossa igreja também, que chega sábado a gente começa a orar: Senhor, não deixa chover amanhã cedo, porque se chover amanhã cedo, os crentes não vão para a igreja. Imagina com esse frio, com chuva, como é que faz então? O que a liberdade nos faz? O que a liberdade nos traz? A gente passou a entender a liberdade, que eu tenho liberdade para fazer, adorar e andar e servir a Jesus do jeito que eu quero. Mas não. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra, a verdade, e verdadeiramente vocês serão livres. Então se Cristo me libertou, então eu tenho liberdade. É verdade, é o que diz as Sagradas Escrituras. Mas a liberdade que você ganha em Cristo Jesus não é para fazer o que você quer. Você tem a liberdade para poder adorar Jesus e obedecer a Ele.
Essa é a liberdade. Porque antes eu e você éramos escravos do mundo, da carne e de Satanás. Mas Deus, no seu amor, na sua revelação em Cristo Jesus, nos livrou, nos libertou, para que a gente possa então agora viver livremente para poder seguir a Jesus. Em Cristo Jesus, a venda dos nossos olhos, que Satanás coloca para cegar o entendimento humano, para que ninguém perceba a revelação da glória de Deus, em Cristo Jesus essa venda cai. E a gente vê Deus, vê a manifestação do poder e da glória dEle. Então a gente se ajoelha e a gente se rende, confessando Ele como Senhor, confessando como aquele nosso libertador, confessando Ele como consumador da nossa fé. Como a gente já cantou aqui, sempre foi Ele. Nunca deixou de ser Ele. Então a nossa liberdade, a tua liberdade, meu irmão e minha irmã, não é para fazer o que você quer. É para servir e seguir a Jesus. Na Coreia do Norte, eu quero contar um outro testemunho, que é da irmã Munhi. Olha que interessante. Também presa num campo de trabalho forçado, ela compara a vida dela com a vida de Jó. E a irmã Munhi, num testemunho que ela escreveu, a gente não tem mais aqui hoje, mas ela escreveu, só uma irmã que tinha, ela pegou o último e levou. Depois vocês procuram quem é e peçam emprestado, tá? Para poder o testemunho dela, porque ela compara a vida dela prisional num campo de trabalho forçado à fé de Jó. Quem aqui gostaria de ter a fé de Jó? Que bênção! Gostaria de passar o que Jó passou para ter essa fé? Não precisa, é só acreditar em Jesus. É só acreditar em Jesus. É só estar na palavra, porque a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E se o verbo se fez carne e habitou entre nós, quem habitou entre nós foi Jesus. O verbo é a palavra. Se tornou gente como nós somos, para poder nos ensinar como é que a gente tem que ser gente. E a Munhi de joelhos, ela aprendeu, segundo o testemunho dela, que vale mais a pena testemunhar sobre Jesus Cristo do que viver. Essa é a sua escolha, meu irmão ou minha irmã. Isto é ser crente num país onde há perseguição. Isso deveria ser crente em qualquer lugar do mundo, porque isso é o que a Sagrada Escritura propõe para a maneira de eu e você viver. Eu aprendi de joelhos, eu percebi de joelhos. O que é perceber de joelhos? É em oração. Porque quando nós oramos, nós ouvimos a Deus. O irmão André escreveu um livro chamado A Oração, a Verdadeira Batalha. E esse livro que o irmão André escreveu, não fala da batalha da oração do texto de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Ele fala da batalha do crente contemporâneo que não está mais orando. A gente acorda, agradece. Eu até estou ouvindo meme aí nos grupos do WhatsApp. Oh Deus, obrigado pelo solzinho, porque está frio, né? A gente vai agradecendo, agradece a namorada, agradece o casamento, agradece o emprego, agradece o carro, agradece a comida. Isso não é oração. Isso é obrigação. Porque se Deus nos deu, nós temos que ser gratos. A oração é quando a gente ouve o que Deus fala. E como é que eu vou ouvir o que Deus está falando se na minha cabeça tem o burburinho da cidade gritando mais alto do que a voz do Senhor? E essa irmã declara, de joelhos, que ela percebeu que vale mais a pena testemunhar do que viver. Porque nós estamos aqui para isso mesmo, para anunciar o Evangelho do Senhor. Eu quero falar com você sobre a África agora. Estou indo para a Nigéria. Olha que igreja bonita. Os irmãos estão reformando a igreja aqui, que eu fiquei sabendo, né? Num outro prédio, num outro local. E esses irmãos tiveram a sua igreja destruída pelo Boko Haram, e eles não podem nem sequer pintar a parede para deixar mais bonitinha a ruína que sobrou. Porque você é proibido de construir qualquer outro tipo de edifício religioso no país. Você pode construir uma mesquita do zero, mas reformar uma igreja que foi destruída por bombas, por um grupo extremista, que tem como função eliminar
os cristãos daquele país, você não pode. Aí você tem o pastor nigeriano, o pastor Jeremias, dizendo: a gente vai dormir sem saber se a gente vai acordar amanhã cedo. Por quê? Porque os batedores, o Boko Haram, nas patrulhas, eles vão andando, e por onde eles vão passando, eles vão matando, vão sequestrando crianças. Me lembro aqui do testemunho da Ana, da Nigéria, que ela morava num país, e o Boko Haram estava chegando, e a sirene tocou, e ela fugiu para ir, né, pegar as crianças e fugir com as crianças. Por quê? Porque qual que é uma estratégia de guerra que eles usam? A estratégia de guerra que eles usam é que eles raptam as crianças de 4, 5 anos, 6 anos de idade, desde pequenininhos, vão brincando de arminhas de pau para poder aprender táticas de guerra, para quando crescerem com 6 anos, 7 anos, conseguirem segurar uma arma na mão, poderem sair na linha de fronte armados para poder guerrear junto a esse grupo. E as meninas também, as adolescentes, elas são sequestradas, por quê? Porque, como eu disse, todo mundo que nasce nesses países, na certidão de nascimento está lá, religião muçulmana. Então, eles pegam as meninas para poder procriar, para aumentar a população. Estou usando essa terminologia, porque a gente tem criança aqui no templo, mas é exatamente isso que acontece. Que maldade! Foram atrás das crianças, e a hora que chegaram, as crianças sumiram. Dizem: cadê os nossos filhos? A vizinha. Eles correram para lá. Ela e o marido entraram no carro e foram atrás, viram um soldado do exército da Nigéria, mandando parar. Eles pararam, ela: glória a Deus, o exército está aqui, vamos pedir ajuda. Não era o exército. O Boko Haram tinha matado uma patrulha do exército, colocado a roupa deles, e é para poder parar todo mundo, para poder, onde é que estão as crianças, para poder fazer o sequestro. Desceram do carro e perguntaram para o marido dela: você é fiel ou você é infiel? Traduzindo, você é fiel a Alá ou você é infiel a Alá? A resposta do marido dela foi: eu não sou fiel a Alá, eu não sou infiel a Alá, eu sou um pastor evangélico. Pau! Na mesma hora deram um tiro nele e o mataram na frente dela. Olharam para ela e perguntaram: e você? É fiel ou você é infiel? Você consegue responder? O que você responderia? Você é fiel a Alá? Você é infiel a Alá? Você nega a tua fé em Cristo Jesus para ficar vivo? Ou você assume que você é crente para morrer ali, no mesmo momento? Está preparado para isso, irmão? Está preparado para isso, irmã? Isso é viver em países onde há perseguição. A Ana, eu me lembro ela dizendo: eu senti como que o meu coração saindo pela boca, e eu engoli ele de volta, e o meu espírito clamou: Deus, a ti eu entrego o meu espírito. E respondeu, a exemplo do meu marido: eu não sou fiel, eu não sou infiel, eu sou evangélica. A hora que foram matá-la, gritaram: não a mate. Põe essas crianças que a gente está trazendo aqui dentro do carro e manda ela levar esse carro de volta para guardar as crianças lá, depois a gente vai buscar. Deus poupou a vida dela. Ela saiu, fugiu, conseguiu fugir. Hoje ela é uma parceira da Portas Abertas, trabalha no norte da Nigéria, cuidando de viúvas, de crianças e órfãos, trabalhando com aconselhamento pós-trauma, cuidando dos nossos irmãos que são machucados, que são reprimidos porque confessam a Cristo Jesus. Isso é viver num país onde há perseguição. Ah, esqueci de falar, eu vou embora na manhã para minha casa, né? Mas eu já deixei alugado um ônibus aqui, sai na quarta-feira, ali daquela torre da TV, um ônibus para levar missionários pro Afeganistão, de graça. Quem quer ir? Ninguém quer ir servir a Jesus no Afeganistão? Tá bom servir Jesus aqui, né? Tudo bem, não tem problema nenhum servir a Jesus aqui. Mas desde que a gente sirva a Jesus aqui. Porque o Senhor nos chamou para o serviço. E parte do serviço é amar uns aos outros.
Amar o outro assim como eu amo a mim mesmo. E a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que a gente tem que amar e socorrer primeiro aqueles que são de dentro de casa. Porque quando nós nos fortalecemos na nossa fé, nós nos tornamos mais fortes. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortalecidos. E aí nós temos mais condições de vencer toda a batalha do mal que se levanta contra cada um de nós. E eu estou aqui compartilhando com você sobre um próximo, bem próximo. Não é o próximo que congrega aqui com vocês, nem o próximo que congrega nas igrejas daqui perto, né, próximo a vocês, mas é o próximo que congrega em igrejas onde não há prédios como esse da Nigéria, porque a religião predominante do país não permite. É um cristão perseguido, é um cristão ex-muçulmano. Então ele é buscado, capturado, para poder ser eliminado, porque a tendência desses grupos é eliminar a igreja, porque a igreja é luz. Aonde a luz, as trevas são dissipadas. E se a igreja sai, a luz sai e impera as trevas. E o nosso papel aqui é de ser luz do mundo, assim como Jesus Cristo nos chamou a sermos luz do mundo. Estou na dúvida aqui do próximo slide, é esse aqui. Eu queria compartilhar com você, como o pastor já falou assim, Jesus não vai voltar daqui a pouco não, melhor você terminar o que você está fazendo aí. Eu gostaria de ler um texto da palavra com os irmãos, que está em 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 9. Se você pode, tem condições, e encontrou esse texto de 1 João capítulo 9, versículo... 1 João capítulo 4, versículo 9, e você pode, eu quero te convidar para ficar em pé, só para eu ter uma noção se eu posso ler ou não, e por favor não ponha o versículo na tela, porque eu acho que a igreja tem que aprender a manusear sempre, cada vez mais a palavra, apesar que os smartphones são muito fáceis. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela liberdade que temos de nos reunir e ler a tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita e opera em cada um de nós, e que teu Santo Espírito, pelo poder dele, pelo poder de Jesus, possa ministrar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus eu oro, amém. A igreja pode tomar assento. Irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque esse texto fala de amor. E servir a Jesus, eu acabei de falar, fala sobre amar o próximo, amar o outro, amar ao outro, ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. E aí, Deus é amor. Deus é amor. E aí o texto diz, e no amor, por amor, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Deus manifestou o amor dele pela minha vida e pela sua vida. Como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Em Deus tem enviado Jesus para esse mundo, para que eu e você possamos viver por meio dele. Não é para que cada um, que eu e você possamos viver do jeito que a gente quer. É o que está escrito aqui, não? Para vivermos do jeito que a gente quer. É isso? Não. É para vivermos por meio dele. Quem é ele? Começa com G e termina com Zus. Quem é ele? Exatamente. Para vivermos por meio de Jesus. Logo, sempre foi ele. É por meio dele que a gente vive. E o que aconteceu então aqui? O que a gente vê nesse texto? A gente conhece os relatos das Sagradas Escrituras. Não vou ficar lendo tanto texto bíblico para poder correr com o tempo, mas eu vou falar sobre temas que você conhece. Jesus era Deus, amém? Mas deixou de ser Deus, vestiu a nossa roupagem de ser humano e veio viver entre nós como homem comum, como um ser humano comum. E ao viver sobre nós, ele veio para viver como a população vive. Mas ao ver sobre nós, na sua infância, ele cresceu sempre nas sinagogas, ele cresceu sempre aprendendo a palavra. Não é isso que a gente sabe de Jesus? Sempre desde criancinha aprendendo, com 12 anos já estava explicando, sempre aprendendo a palavra, sempre na palavra. Quando Jesus atingiu a sua idade, Jesus entrou e falou,
isto que a Sagrada Escritura diz, isso que a palavra diz, desde lá de trás, eu quero dizer para você que hoje essa palavra está consumada. Eu sou esse Messias tanto esperado. Causou tumulto. A gente vê também no relato de Jesus, que Jesus ele saiu e foi de encontro com João Batista, o seu primo, para que João Batista pudesse batizá-lo com água, e João Batista não quis batizá-lo com água. Não, eu batizo de água aqui, mas você vem batizar com o Espírito. E Jesus falou, você vai me batizar com água, porque está escrito. O que está escrito há de ser cumprido, há de ser obedecido. E assim que Jesus foi batizado com água, ele recebeu a unção e o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Amém? Estamos juntos? Estamos falando do mesmo Cristo? Aleluia. Então ele recebeu essa unção e esse poder sobre a vida dele. Mas uma coisa que chama atenção, por que é que quando recebeu a unção e o poder sobre a vida dele, desceu em forma corpórea uma pomba sobre a vida, sobre Jesus? Por quê? Porque se ninguém visse algo acontecer, ninguém ia acreditar. É isso. Ah, eu recebi poder batizado com o Espírito Santo, mas alguém viu alguma coisa aqui? Do nada surge uma pomba no deserto e vem sobre Jesus Cristo. E quando isso acontece, então, a voz de Deus vem e diz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Não sei se a voz de Deus é assim, mas eu acho que fica mais bonito falar, né? Mas foi o que acontece quando Jesus recebeu o poder ali. E ele saiu dali, o que aconteceu com Jesus? Ele foi caminhar, Jesus, ele foi para o deserto tirar 40 dias de jejum e oração. Ele recebeu a unção do Espírito Santo. E aí ele foi em jejum e orar, para se fortalecer. Porque ia chegar o momento que ele ia para aquela cruz e ele sabia disso. Então Jesus foi para o deserto. E o que aconteceu no deserto? Ele foi tentado por quem? Olha, essa igreja até que sabe falar Satanás. Tem aqui igreja que não fala o nome Satanás de jeito nenhum, não. Parece que dá azar. Foi tentado pelo gramunhão, foi tentado pelo diabo mesmo. O diabo chegou lá e falou assim, está com fome? Come, transforma essa pedra aqui em pão e passa fome. Ah, vem aqui comigo, está vendo? Tudo isso aqui, olha, tá, até onde você está enxergando? Tudo isso é meu, eu estou cuidando disso. Vem do meu lado que eu racho com você metadinha. Ah, olha aqui, sobe aqui, pula, que os anjos vão te sustentar nas mãos deles e você não vai se machucar. E diante de todas essas tentações que a gente conhece na Bíblia, ao qual Jesus foi tentado por Satanás, como que Jesus respondeu a todas elas? Na palavra. Jesus cresceu na palavra, lendo a palavra, respondeu a Satanás, teve a vitória sobre as tentações de Satanás na palavra, na oração, porque ele estava em jejum, e quem jejua está orando, oração, jejum e na palavra, ele teve a vitória sobre Satanás, Satanás se afastou dele, falou, deixa eu preparar uma outra armadilha que eu vou pegar lá na outra esquina, porque aqui eu não tive a vitória, porque a vitória foi da palavra. Aí a gente vê o quê? A gente vê que Jesus continuou o ministério e foi lá para o Getsemane. A gente conhece a crucificação, celebramos a Páscoa recentemente. E celebramos a Páscoa por quê? A Páscoa porque na Páscoa Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive e vivo eu estou com Ele. Amém? Isso acontece, mas a Páscoa também é tratada como marketing. A gente na igreja, a gente diz que não, mas mal espera o culto acabar para poder ir para casa, porque tem que entregar o chocolate, né? E eu vi um casal de galináceo falando, né? Esse coelhinho aí nem ovo bota, né? Aí o outro respondeu, mas ele é bom de marketing, né? Porque ovo de Páscoa, o coelho não bota ovo. É marketing. E a gente vive envolvido nesses marketings. Isso é uma realidade. E não foi por isso. A Páscoa foi para que a gente lembrasse a cada dia e mais o que Jesus fez por nós. E aí, Jesus morreu, desceu a mansão dos mortos, hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Haverá julgamento para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo será julgada pelo próprio Jesus Cristo.
da maneira como nós estamos nos relacionando mediante a orientação e em obediência ao que Ele tem nos mandado fazer. Aí a gente vê, aí eu penso comigo aqui, não podia Jesus ter nascido de Maria, porque estava escrito, mas logo ali mesmo, no dia seguinte, já acordar com 33 anos e já ir direto lá para a cruz? Em 3 dias eu vou reconstruir essa igreja? Podia. Mas por que Ele não fez? Porque tem um tempo. Tem um tempo, e esse tempo é o Kairos de Deus. Jesus Cristo veio para poder me ensinar e te ensinar como é que a gente tem que viver, para a gente poder ter a vitória sobre Satanás, assim como Ele já teve. Nós somos co-vencedores com Ele, mas como que pessoalmente nós poderíamos ter a nossa vitória. Aí o que aconteceu? Jesus Cristo veio, passou esse tempo, ensinou como é que gente tinha que ser gente. Ah, mas tem alguém brigando com você, te bateu na cara, tá bom, dá outra face. Jesus foi ensinando, caminha outra milha, né? Devolva o amor, se a pessoa tá te fazendo mal, ama ele, faça o bem. E Jesus foi ensinando várias coisas para a gente fazer. Andai no Espírito, caminhai. Jesus foi ensinando a gente. Até que chegou o momento que Ele falou, pronto, está consumado. Agora vocês aprenderam, vocês viram como é que tem que ser. Eu curei cego, eu fiz coxo andar, eu fiz milagres, vocês viram eu fazer tudo isso daí. Agora vocês sabem como é que tem que fazer. Agora faz, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Vai vocês e façam o mesmo. Quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, deixa eu trazer a paridade aqui, né? Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo, você também recebeu o Espírito Santo. E o ato, isso está lá em Efésios, foi selado para um processo de repaginamento. Porque não dá para caminhar e servir a Jesus, servir a Deus, com os costumes de quem servia a Satanás. Tem que ser repaginado, tem que ser mudado. E o Espírito Santo de Deus faz isso, é de dentro para fora. Em Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ser testemunha de Jesus. E já que você está aí, templo de Deus em Espírito, né? Que o Espírito Santo de Deus habita em você, então já está na paridade com Cristo Jesus, então o Espírito Santo está com você, a palavra você tem, a oração você tem boca, mas se não tem boca você sabe pensar. Palavra, oração, Espírito Santo e servir a Jesus e ter vitória sobre todas as coisas. Isso Jesus didaticamente nos ensinou a fazer. E no final ele disse, olha, todo poder e autoridade me foi dado, no céu e na terra. Amém? Lembram disso? Vocês acreditam em Jesus? Aleluia. Então a gente está andando com um cara, com o irmão, que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, certo? Então a gente não precisa ter medo de fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer. A gente tem só que ir fazer. E ele diz, então agora saia daqui e sejam minhas testemunhas. Saiam daqui e façam discípulos por onde vocês andarem. Como, Jesus? Ensinando para eles tudo aquilo que vocês têm aprendido de mim. Está tendo uma vida abençoada, irmã? Reconhece que é poder de Deus? Compartilha, fala. Está tendo vitória, irmã? Reconhece que a vitória que está tendo é processo do amor de Deus, poder de Deus? Compartilha, irmão. Está vencendo as lutas? Está numa batalha, está numa luta, mas está conseguindo ficar em paz, com a paz de Jesus, mesmo com a chuva caindo sobre a sua cabeça? Compartilha, irmão. Porque as pessoas vão ver Jesus Cristo em você. E aí elas vão se render ao Espírito Santo de Deus. Os nossos irmãos que vivem nesses países onde há perseguição, eles morrem amando a Cristo Jesus. Morrem servindo a Jesus. Para que as pessoas que olham para eles, vejam a luz de Cristo na vida deles. Eu me lembro aqui, o último testemunho do pastor Hassar. O pastor Hassar, ele é do Oriente Médio. E o pastor Hassar, na sua juventude, ele foi chamado ao ministério pastoral. Saiu do Iraque, de Bagdá, e foi para a terra do canguru,
Austrália, e foi para a Austrália. E chegando lá na Austrália, então, ele estudou, fez seminário, fez mestrado, fez doutorado no Canadá, voltou, né, um PhD, e assumiu o seminário, né, o diretor acadêmico lá do seminário, uma igreja presbiteriana maravilhosa para ele pastorear, e estava tudo bem. Ministério abençoado, que bênção. Aí um dia ele estava dormindo, e quem vai e senta na cama, na ponta da cama dele? Jesus. E ele acorda assustado, aquele brilho, aí ele reconhece que é Jesus, e ao reconhecer Jesus, ele começa a conversar com Jesus, e Jesus diz para Faruque: Faruque, eu quero que você vá para Bagdá, que você volte para Bagdá. Aí Faruque: mas Jesus, hoje eu sou um doutor em teologia, eu estudei, o senhor permitiu, olha o seminário que eu tomo quantos alunos estão sendo formados, olha a igreja que o Senhor me desse, olha como a igreja está crescendo, e o ministério está uma bênção. E Jesus falou assim: eu sei, Faruque, mas é por isso mesmo que eu estou aqui, porque você é um homem de obediência. Você me serve, e eu preciso de você em Bagdá. Aí Faruque falou assim: não, Jesus, deixa eu falar uma coisa, eu acho que o senhor não está entendendo. Jesus, o senhor não sabe que lá em Bagdá tem homens bombas? E Jesus falou para ele: eu sei, mas eu também estou lá. Sabe o que Faruque fez? Obedeceu. Está lá em Bagdá até hoje, fazem 10 anos que ele não vê a família, só por fotografia. E não dá nem para sair, vai e volta, não tem, 10 anos que ele não vê a família. E aí conversando com ele, falando: poxa, Faruque, do mesmo jeito que você pediu transferência da Austrália para Bagdá, pede transferência de Bagdá para a Austrália. Ele falou assim: é o que eu mais quero. Por que você não faz isso? Porque Jesus não mandou. Jesus mandou eu vir para cá, eu peço para Jesus eu falo com Jesus todos os dias. Se eu vi Jesus mandando eu vir para cá, imagina se eu não vou ver Ele mandando eu voltar. Eu falo com Jesus todos os dias, Ele diz: ainda não. Aí eu apertei ele, né, e falei assim: mas Faruque, qualquer hora você vai sair do teu apartamento e vai para a sua igreja, e vai chegar um homem do seu lado e vai dar um tiro na sua cara, e você vai morrer. Ele bateu no meu ombro, pastora, eu já era pastor, ele bateu no meu ombro, e me chamou de menino. Menino, na época, menino, mas na verdade ele estava me chamando de Nécio, um novinho na fé, porque ele me falou: menino, é verdade, você conhece a minha vida, você conhece o meu testemunho. Eu posso chegar na minha cidade e o taxista me explodir dentro do carro junto com ele. Mas se isso acontecer, Luiz, verdadeiramente eu volto para minha casa. Porque o nosso mundo não é aqui. Jesus nos colocou aqui para servi-lo. E o serviço de Jesus decretado e solicitado a cada um de nós é que nós continuemos servindo uns aos outros. Por isso eu estou aqui nessa noite, com gratidão a Deus por essa oportunidade, para te desafiar, meu irmão e minha irmã, a se juntar à nossa família da fé com as suas orações. Um dos pilares da Portas Abertas é a oração. Nós acreditamos que quando o crente ora, Deus ouve. E não só ouve, Deus responde todas as nossas orações. E como que eu gostaria de desafiar você a orar? Orar pelo quê, Luiz? Pela igreja perseguida? Sim, mas eu gostaria de dar objetivos de oração, para orar com objetividade pela igreja perseguida. Vocês receberam esse flyer quando vocês entraram aqui, amém? Esse flyer, ele é uma ficha de inscrição. Eu gostaria de que você preenchesse essa ficha de inscrição. E entregasse essa ficha de inscrição para mim ali fora, ali no stand que a gente tem montado ali.
O simples fato de você preencher e entregar ali na mesa para mim, Portas Abertas vai mandar de graça para a sua casa uma revista, a revista Portas Abertas. As nossas revistas, elas sempre contam... Opa, deixa eu abrir direitinho aqui. As nossas revistas sempre contam histórias sobre a perseguição. Sobre como os nossos irmãos têm sido perseguidos, como eles têm sido tocados por Deus, como, o que Deus tem feito pela vida deles. E na nossa revista tem o calendário Vamos Orar. Então, se eu estou pedindo oração, eu gostaria que você recebesse um calendário de oração na sua casa, para no seu momento devocional você apresentar os nossos irmãos diante do altar do Senhor, porque nesse exato momento, mais de 360 milhões de irmãos estão clamando a Deus por um livramento. E nós aqui assentados confortavelmente nesses bancos, cultuando ao Senhor nesta igreja, nesta casa, podemos orar. E a nossa oração pode ser a resposta do clamor dos nossos irmãos que estão pedindo ao Senhor um livramento, seja ele qualquer que seja. Agora, só que a gente está aqui, eu estou ali fora, eu trouxe produtos. Se você preencher essa ficha, e você passar ali fora e adquirir um produto, como por exemplo, um livro, que custa R$10, esse que eu já falei, eu vou marcar na ficha de você aqui, as irmãs vão me ajudar lá fora também, eu vou marcar na ficha de você que você ofertou R$10 para Portas Abertas. Você vai ofertar R$10, você vai levar o livro que custa R$10, e Portas Abertas vai mandar para você uma assinatura da revista. 12 exemplares, 12 meses, todos os meses recebendo um exemplar da revista Portas Abertas. Mas Luiz, você está dizendo para mim que eu vou dar R$10 e vou receber todo mês uma revista? No terceiro mês, já os R$10 já foi embora, porque o correio, né, é mais caro que isso. Vocês não sabem fazer conta, não? A gente sabe. Só que a conta de Deus é diferente. Se você estiver recebendo a revista, quem não é visto não é lembrado, você vai ser lembrado mensalmente. Você vai orar. Deus vai ouvir as suas orações e vai abrir as portas dos céus para que toda obra que procede dele seja mantida e o nome dele sempre será honrado. O dinheiro não é problema para Deus, mas a falta de oração do seu povo sim é. Então eu queria te pedir, irmão, irmã, vem orar com a gente. Ali fora eu tenho esse livro chamado Fé, que fala sobre todo aquele que vem para Jesus vai ser perseguido, mas que o Senhor, Jesus está voltando e vai resolver toda a nossa situação. Ali fora eu tenho esse livro chamado Fuga da Coreia do Norte, que conta um testemunho de uma pessoa da Coreia do Norte que conseguiu fugir de lá. Livros que custam R$10. Lá fora a gente tem esse livro, Canção da Liberdade, um livro que fala da irmã Ellen Berrani, presa na Eritreia, num container no deserto por quase 3 anos. E apanhava todos os dias, de dia calor, de noite frio, dentro do container ela comia e também fazia as suas necessidades. E ela, uma ministra de louvor também, e ela dizia, se eu presa aqui dentro consigo louvar a Deus, imagina vocês que estão livres. E lá fora também a gente tem esse grande best-seller, que é o Irmão André, o contrabandista de Deus. Aqui conta a história dele, a conversão, a caminhada, os milagres, junto ao apoio à igreja perseguida no mundo comunista. Lá fora a gente tem o mesmo Irmão André no mundo islâmico e o mesmo Irmão André lidando com as lutas espirituais lá na África. Ou seja, é uma trilogia da vida do Irmão André, que se você adquirir, tem um desconto para os 3 livros que estão lá. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, Pastor John, quero chamar o senhor para poder assumir aqui, porque me falaram, né, se Jesus não voltar, eles vão apertar o botão e vai abrir um buraco aqui, eu caio, e aí eles assumem a palavra de novo. Mesa. Irmãos, ele ficou muito sem graça agora no final. Eu tinha dito, não, pastor, pode apresentar um livro, que eu, quando dou estudo, eu digo, ó, compre esse outro livro, compre aquele. Eu indico livros.
Eu posso Agora, ficar sem graça? Pode. Irmãos, comprem tudo que está lá. Irmãos, presta atenção. Você não está lá no sofrimento. O Senhor te deu um pouquinho mais. Cada centavo aqui é uma esperança de um dia a mais nesses locais. A gente não faz nessa igreja negócios. Quanto que ele custou para vir aqui? Não custou 1 centavo. E ainda fez o pedido para que o Jesuá o buscasse às 6 horas ali no hotel. Normalmente esses irmãos vêm, passam em várias igrejas, contando os testemunhos, e as igrejas abençoam comprando este material simples. Esse material simples que contém os testemunhos de Deus. Isso aqui é fantástico, irmãos. Eu acompanho esse irmão desde que era menino. O contrabandista, o irmão André, é fantástico. Então, nós pedimos que os amados irmãos, ao saírem, eles têm o Pix. Ele não tem muitos livros, porque ele passou quarta, quinta, sexta e sábado em outras igrejas. A nossa igreja é a última agora e ele vai retornar para casa. Mas, irmãos, eu sei que você veio ansioso para ver vídeos de gente sendo aberto e morto, estripado, né? Mas não pode fazer isso. Eu sei que você veio ansioso para ouvir nomes e o quanto sofrem, mas ele não pode dar nomes, que senão os irmãos são presos lá. Então, é um trabalho muito sério, extremamente sério. Mas tem muita gente que hoje, e porque ele não pode falar ainda da China, que é a igreja que mais cresce hoje no mundo, e uma das mais perseguidas. Então, nós agradecemos ao evangelista Jesuá, que trouxe o amado pastor. Nós pedimos à igreja, invista hoje à noite em almas. Passa ali fora, pegue e compre através do Pix. Invista hoje à noite em almas. E ainda leia esses livros que serão uma bênção. Vamos ficar em pé e vamos orar, colocando o ministério Portas Abertas aonde ele já está, nas mãos de Deus, para que possa crescer cada vez mais, cada vez mais. E nós esperamos que a igreja abençoe o irmão Luiz, e a irmã que pegou um livro foi a Fátima. A Fátima chegou no início, pegou o livro que ele falou. Já entreguei a Fátima, aí depois a gente pega dela também, não tem problema, e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos estender as mãos, não é? Eu vou... Dá para chegar ali na manha o microfone, Joel? É muito pequeno, né? Chega aqui pertinho, mamãe. Isso, meu pastor. Vamos estender as mãos, irmãos. Irmãos, vamos orar com o coração aberto. Só um pouquinho. Quantas vezes nós temos oportunidade de estar na casa de Deus, temos oportunidade de trazer alguém para o Senhor, e é tão difícil, né, pastor? A cama nos agarra. Oh, queridos, olha o sofrimento dos nossos irmãos ali, mas eles não deixam de estar juntos. Que não precise chegarmos a essa época. Vamos, enquanto é dia, ganhar almas para o Senhor, servir ao Senhor e ver nosso país sendo uma luz para o mundo.
ver o nosso país abençoado, mandando o que os nossos irmãos precisam. Eu creio nisto. Não é, Lédima? Um dia nós fizemos esta oração no culto de oração. E eu creio que Deus respondeu. Portanto, irmãos, estendam as mãos para cá, porque o trabalho deste pastor não é fácil, e de nenhum dos que trabalham com ele. Oh, glória a ti, Senhor. Pai querido, aqui está o teu servo. Nós queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre ele. Aqui está a tua igreja comprada com o teu sangue. A tua igreja lavada pelo teu sangue. E a tua igreja te pede, Senhor, uma cobertura especial sobre o teu filho. Senhor, usa-o de forma maravilhosa. Dá-lhe, Senhor, toda a capacidade que ele precisa para este ministério tão difícil. Guarda-o, Senhor. Usa-o, Senhor, para a pregação do Evangelho no mundo. Para divulgar esta palavra. Senhor, que quando ele falar, os corações se abram. As vidas se abram. As mãos se abram. Os povos contribuam, Senhor. E eles possam ver que no Brasil há um Deus. Aleluia, glória a ti. Há um Deus o povo que serve este Deus, um povo que quer ver o mundo salvo, um povo que quer ver o mundo aos teus pés, e nós queremos conquistar o mundo para ti, Senhor. Portanto, Pai, eu te peço agora, abençoa teu servo, tudo que ele vai fazer, Senhor, não deixe, Senhor, que nada venha atrapalhar, mas que os teus anjos, que tu, Senhor, esteja ao seu lado, ao seu redor em todo o tempo, guardando, livrando, anjos poderosos estejam com ele, e a tua mão esteja, Senhor, sempre a sustentá-lo. E eu te agradeço já crendo nesta grande vitória. Recebe, meu irmão, a bênção de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Recebe, porque o Senhor tem bênçãos muito grandes para ti. Recebe a oração desta igreja, em nome de Jesus, nós te entregamos agora. Amém, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer, pastor. Foi muito bom ter o irmão conosco e termos mais conhecimentos do que ocorre ao redor do mundo. Amém? Amados, vamos sentar, 5 minutos, terminaremos. 5 a 6 irmãos diáconos nos ajudando agora, retirando as ofertas. Nós vamos dar os avisos finais e vamos agradecer a Deus por um momento tão glorioso como esse que o Senhor nos deu. Irmãos, podem retirar as ofertas. Amanhã à noite nós temos o nosso culto tradicional da família. E Deus está abençoando, Deus está falando aos nossos corações. Na quarta-feira, irmãos, nós temos o nosso tradicional culto de estudo da palavra. E o Senhor tem nos abençoado. Na quinta-feira à tarde, tarde da bênção. E o Senhor tem também nos edificado. Na sexta-feira à noite, culto de oração. E no domingo que vem, escola bíblica dominical, e à noite, o nosso culto de louvor e de adoração. Sabe, irmãos, a partir de hoje, vamos fazer como Obadias. Você se lembra de Obadias? Está descrita a vida dele. Ele era o homem de confiança de Acabe. E Acabe era casado com Jezabel. E Jezabel queria matar todos os profetas de quem? Do Senhor. Obadias conseguiu esconder 100 profetas.
e os alimentava todos os dias. Você pode alimentar muita gente, irmãos. Você pode abençoar a igreja que não tem a liberdade que nós temos. Não saia sem passar ali, sem abençoar o pastor. Cada R$1 ali depositado é um dia mais de vida e de bênção.